E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque nesse exato momento eu estou numa consulta de um dentista. Essa noite eu senti muitas dores e se eu não conseguir segurar, eu já estou gravando esse vídeo. Eu estou aqui, acordei de madrugada, estou aqui falando com um pouco de sacrifício, então se de repente eu estiver falando um pouco fechado, você aumenta um pouco o seu som, coloca o fone de ouvido, que você vai escutar melhor, tá bom? Então, eu quero que vocês hoje possam prestar atenção na aula. Nós vamos fechar a primeira parte, que a primeira parte é justamente o conhecimento sobre a aplicação do sensor de linha, que é o nosso segundo sensor do nosso módulo de sensores. O primeiro foi o LDR, que nós vimos a aplicação, montagem e programação. Nesse, nós vamos fazer o mesmo esquema. Nós vamos ver a aplicação, depois a montagem e a programação. Na aula passada, eu já havia iniciado o que era um sensor de linha, qual era o princípio que ele trata, mas hoje eu vou tratar a respeito da visão diante da nossa literatura, ou seja, diante do nosso conteúdo do livro, de como ele vai justamente abordar esse conteúdo e esse sensor, que é muito utilizado no principal objeto de competição da OBR, que no caso seriam os carros seguidores de linha. Por isso que o nome é sensor de linha, carro seguidor de linha. Estão preparados, pessoal? Vem comigo. Bem, pessoal, como eu havia falado, nós já começamos a tratar a respeito de diversos assuntos que o nosso módulo dentro de robótica é o nível de sensores. Nós procuramos principalmente fazer uma revisão com vocês sobre a visão de eletrônica e programação. E aí nós estamos efetivamente trabalhando agora com os tipos de sensores, que é justamente o objetivo desse módulo do sexto ano. Então nós vimos, fazendo aqui só um breve apanhado, nós vimos a introdução dos sensores, o aspecto da programação dos sensores e começamos a focar no primeiro, que era o de LDR, depois a questão do como é que se refere à programação, à montagem, à aplicação prática no cotidiano. E nós começamos a entrar justamente aqui, ó, no primeiro capítulo sobre o segundo sensor, que é a introdução ao sensor de obstáculo infravermelho. Então, nós vamos justamente tratar que este sensor infravermelho, como vocês podem ver, ó, o funcionamento, a introdução da identificação da linha, o que é essa identificação da linha, o funcionamento do sensor de identificação, entendeu? E a introdução da visão lógica, ou seja, da leitura lógica é, desse sensor, ok? Então, vamos lá, vamos aqui para o nosso referido capítulo. Deixa eu aqui descer. Nós já fechamos o de LDR. E vamos lá. Peguem o livro aí, pessoal. Quem não tiver com o livro agora, aproveite para poder pegar um livro, dá uma pausa no vídeo e vamos lá. Pronto. Olha só. O que é importante nós termos ideia em relação a esse sensor? O sensor de linha, como eu falei a vocês, ele pode ser comumente ser dominado por outras formas, mas que na verdade corresponde ao mesmo sensor. Eu posso chamar de, olha só, eu vou até colocar uma cor que é bem característica desse sensor. Sensor de linha ou sensor de refletância, ou sensor infravermelho. Ele tem esses três nomes. Então, o que se refere a esse sensor? Primeiro, sensor é a capacidade de fazer a leitura, independente de que natureza for. Assim como eu faço muito a analogia. Sensor se refere a sentidos, sentir. E se você só sente aquilo que está no seu meio. Então, o sensor ele faz uma leitura igual aos nossos sentidos, só que aqui é uma leitura visual, auditiva, olfativa.
paladar e tátil. Beleza. Então, o que acontece, galera? O sensor de linha, mais conhecido como refletância ao infravermelho, ele trabalha com uma energia luminosa, mas diferente do LDR. Por quê? O LDR, ele trabalha com a energia luminosa da cor clara, da cor ligeiramente branca. Então, ele trabalha com a energia difusa, ou seja, aquela energia que ela é mais expandida, mais aberta. Se você observar, basta você ter, como nós colocamos, uma lanterna simulando o sol, não precisa ela estar apontando diretamente para o sensor, para que o sensor possa fazer a leitura, porque ele trabalha com uma abertura maior. Já esse sensor, não. Esse sensor, a luz, ele precisa incidir diretamente com o feixe de linha. Eu sei que vocês lembram, por exemplo, o laser. Vocês já viram aqueles laserzinhos que o pessoal gosta muito de brincar, mas na verdade muitos professores usam para poder projetar. Então, aquele laser, ele já é um feixe de luz, só que concentrado. Tanto é que ele é tão concentrado que as partículas, elas se ordenam de uma forma de uma linha. Ou seja, elas se projetam justamente de uma disposição, de uma maneira em que essa luz percorre exatamente uma linha. Então, o que acontece? Esse sensor infravermelho, ele trabalha justamente com a condição em que eu preciso de um emissor e de um receptor. O que acontece? Quando eu tenho só o sensor, eu tenho aquele só que recebe. Por quê? Porque o sensor faz a leitura e a leitura recebe a informação, igual nossos olhos. Os nossos olhos recebem informação visual, recebem uma informação auditiva, olfativa, tátil, do paladar, beleza. Então, se eu tenho um módulo de um sensor de linha, eu tenho de um lado aquele que emite o raio infravermelho e aquele que recebe o raio infravermelho. Aí você vai ver uma espécie de dois LEDs. O LED que manda o raio e o LED que recebe o raio. Então, esse LED entre aspas, viu, galera? Só para que a gente possa entender. Então, o que se refere a esse LED? O que acontece? O que emite, ele não é o sensor. Aquele que emite, aquele que envia o raio infravermelho, a luz infravermelha, ele literalmente, ele só é uma espécie de LED, de emissor de luz. O que se refere ao sensor é aquele que recebe. Vamos ver bem aqui, assim como eu já mostrei no ano passado, uma aplicação em relação a esse exemplo. Olha aí, galera. Olha só, como eu falei a vocês, esses dois LEDs, eles representam, entre aspas, LEDs, eles representam justamente aquele que emite o raio e aquele que recebe. Então, eu já mostrei esses slides para vocês, mas só recapitulando, nós trabalhamos justamente com... Peraí. Vamos lá. Passar bem aqui o nosso slide. Então, galera, olha só. Nós temos aqui o exemplo. São vários modelos, mas do mesmo sensor. Eu sempre vou ter, ó, aquele que emite e aquele que recebe. Eu falo o exemplo de um LED porque fica mais fácil vocês entenderem. Mas ele tem nomes específicos, até nós já falamos na aula passada. Ó. Olha esse outro módulo sensor de linha. Porque módulo, galera, é toda essa estrutura. O sensor é só aquele que recebe. Então, o que acontece? Ó? Se vocês verem essa partezinha aqui, ele é um botão que gira. Isso daqui é um potenciômetro. Então, ele é um potenciômetro dentro desse módulo, que ele vai justamente aumentar ou diminuir a potência, ou seja, a sensibilidade do sensor. Olha o potenciômetro nesse módulo aqui. Ó. Olha o potenciômetro nesse outro módulo. E olha como é que funciona. Nós já fizemos essa experiência. Olha, eu tenho o LED que emite, esse LED que está no controle é o LED emissor. Agora, o sensor é o que está na TV ou no ar-condicionado, é aquele que recebe essa informação. Então, veja, ó, eu tenho o emissor e o receptor. Por que ele é chamado também de refletância? Ele é chamado de refletância, galera, por quê? Porque dentro da nossa aplicação, o sensor infravermelho ele tem a condição de ser espelhado. O que isso quer dizer? Se ele bater numa superfície, que essa superfície puder
reproduzir e continuar o seu trajeto, o que isso quer dizer? Refletir, ou seja, ela vai espelhar, ter essa função de fazer com que haja propagação através dessa superfície para outro sentido, aí ela é chamada de refletância, porque você está refletindo. Então, nessa circunstância, eu tenho um LED emissor e LED receptor. Nós vamos ver justamente essa concepção de que, se ele tiver uma superfície escura, na hora que o que emite bate no escuro, o que a cor escura faz? Ela absorve. Por isso que nós temos o exemplo de que, se você não teve a oportunidade de perceber, faça essa experiência depois no final da aula. Pegue uma roupa clara e uma roupa escura, de preferência preta, outra quase que total branca e outra quase que total preta, escura, que seja um azul escuro, mas que seja bem escura. O que eu quero que você perceba? Vista clara e saia. No mesmo momento, espera uns 10 segundos, volta para casa, vista escura e saia. O que você vai observar? Que na roupa escura você vai sentir mais calor. Por quê? Porque a roupa escura ela tem uma propriedade diferente da roupa clara. O que a roupa clara faz? Ela tem a característica de que quando bate um raio luminoso, que seja do sol, que seja infravermelho, na hora que bate, ele reflete. Mas se nós tivermos uma roupa escura, na hora que bate, ela absorve. Um exemplo prático que eu gosto muito de fazer, o que é? É você pegar algo que seja preto, escuro, e não seja brilhoso, só preto, preto fosco, sem brilho, e você pega uma lanterna. Coloca a lanterna entre você e a superfície escura. Se você observar, na hora que a lanterna ela emitir essa energia luminosa, ó, olha só, na hora que a lanterna emitir essa energia luminosa, digamos aqui a lanterna, ó, ela vai emitir, ó, pá. A superfície escura, ela vai absorver e ela não vai refletir para o seu rosto. Mas se você trocar essa dada superfície e colocar, por exemplo, uma superfície clara, ó, se você projetar a lanterna numa superfície clara, ela vai bater e voltar para esse rosto. Essa é a segunda experiência que você pode fazer. Então, esse ato de bater na superfície e retornar, ele se refere justamente a essa refletância. Ok, galerinha? Então, olha só. Deu uma travadinha aqui. Então, galera, olha só. Está aqui o nosso módulo. Não se esqueçam que o sensor, ele é somente um lado. Ó, vou até mudar, colocar aqui, ó. O sensor, ele é somente esse daqui, ó. Ou seja, é o que recebe. Esse outro é o que manda. Então, o que acontece? O LED infravermelho, ele envia, só que aquele que recebe é chamado de fototransistor. Por que fototransistor? Fóton vem de luz. Ou seja, ele vai ser um receptor de energia luminosa. Beleza, galera? Então, olha só. Como já mostrei até esse exemplo para vocês, um exemplo de um seguidor de linha, que ele trabalha justamente sobre um sensor que é projetado sobre a linha. Mas calma que nós vamos falar isso um pouco mais na frente, com um pouco mais de calma. Então, pessoal, como você disse, ó, o sensor IR significa infravermelho. Como assim, professor? Infravermelho seria IV, mas acontece que a nomenclatura é em inglês, ou seja, red, vermelho. Então, o que acontece? Esse sensor, quando você lê IR, eu quero que você identifique como infravermelho, ok? Então, esse sensor infravermelho é um dispositivo de refletância, ou seja, seu funcionamento está relacionado à reflexão de luz. Ele tem a capacidade de identificar pequenas distâncias. O que isso quer dizer? O emissor, quando ele envia uma superfície, o emissor não, desculpa. O LED infravermelho, ele envia sobre a superfície, e quando ele voltar, o emissor, o receptor, no caso, o efetivo sensor, ele tem que estar numa distância, e quando ele bater, ele volta, ele esteja sobre essa mesma característica. Quer um exemplo prático de quando você observa o sensor de linha no seu dia a dia? Você já parou para pensar quando o caixa ele faz as compras do supermercado?
tem aquela maquininha vermelhinha que ele coloca naquelas tarjas, que no caso é o código de barra, e ela coloca assim para poder identificar o preço. Como é que ela funciona? Pois bem, aquela pistolinha, dentro dela, existe inúmeros LEDs infravermelhos que ficam mandando. Ó. Mas no caso, são espécies de laser. Na verdade, não seriam só o infravermelho, porque alguns você consegue perceber, então não seriam infra. Mas eles são vários LEDs que eles ficam enviando raios. Tanto é que você vê aquelas luzezinhas. Mas do lado deles, eles têm diversos sensores, microsensores, que de acordo com o raio que bata naquela tarja preta, se você observar, quando bate na tarja preta, alguns dos raios vão e outros não voltam. Por quê? Quando bate na preta, fica. Quando bate na clara, que as tarjas elas têm justamente aquelas marcações, ele volta. Então, esse conjunto de informações que ele sabe quando vai e volta, identifica e vai poder identificar um objeto de um preço X e outro do preço Y. Vamos ver isso com calma. Esse sensor possui algo muito comum, que é o sensor PIR, ou seja, ele detecta o mesmo tipo de sinal, a radiação infravermelha. Apesar da semelhança com o sensor PIR, há também uma importante diferença, ou seja, eu tenho o sensor infravermelho e eu tenho o sensor com PIR. O sensor infravermelho, ele trabalha com raio infra. O sensor PIR, ele trabalha com calor. Olha só. Enquanto o PIR, ele acende uma luz quando detecta a radiação infravermelha, que é emitido pela presença do corpo, o sensor infravermelho atua como um sensor ativo, que emite radiação infravermelho através de um LED. Ou seja, essa luz invisível, na ausência do entrave, propaga-se normalmente no vácuo. O que isso quer dizer, galera? Quando eu tenho no sensor infravermelho, eu tenho aquele que emite, e se ele bater sobre algo escuro, é como se ele estivesse propagando no vácuo, ou seja, ele não vai poder refletir, ele não vai poder retornar. Então, ele vai ter uma característica, que na hora que mandou, não recebeu. Então, o sensor vai dizer, opa, foi mandado algo, mas não chegou no lugar para mim. Observe que esse tipo de situação são leituras. Os sensores vão fazer essas leituras. Então, o que acontece? Porém, se houver um obstáculo por meio do caminho, o feixe de luz bate no obstáculo e retorna. E esse ato de retornar é chegar no efetivo sensor. Entendeu? Que esse que recebe pode ser um fotodiodo ou um fototransistor, que é chamado de receptor do sensor. Como o PSD é capaz de transformar energia luminosa em corrente elétrica, pois pode ser um fotodiodo ou um fototransistor, quando um cliente coloca um produto na esteira, a luz infravermelha do LED baterá no produto e ele voltará a informação PSD. O que isso quer dizer? A esteira liga e levará as compras. Então, o que acontece? Vou até apagar isso daqui, para ficar mais fácil. Quando vamos ao shopping, acabamos impulsionados, quando vamos ao shopping, acabamos impulsionados a estar sobre ela. O que acontece? A escada rolante. Se não há ninguém próximo, ela fica parada. Mas se ao chegarmos perto, ela já começa então a se mexer e a seguir o seu trajeto. Você sabe por que isso acontece? Isso mesmo. A escada rolante, ela trabalha com sensor infravermelho. O que isso quer dizer? Assim como a esteira de supermercado, a escada rolante, ela possui o infravermelho, que é um emissor de luz infravermelha, para detectar a aproximação do corpo. Saiba que essa invenção já tem mais de 100 anos, ou seja, é um tipo de projeto que já tem muito tempo. Então, a escada rolante foi inventada no ano de 1892 por dois americanos, Jesse Reynolds e George Raleigh. Ela não era de metal, ela era de madeira, revestida de borracha e possuía um motor elétrico que acionava, tornando-a muito prática. Entretanto, havia um alto gasto de energia elétrica para o seu funcionamento, porque ela ficava ligada o tempo todo. Hoje, graças ao infravermelho e outros tipos de sensores, é possível haver economia e praticamente caminhando juntos. O que isso quer dizer? A escada rolante sempre existiu há 100 anos atrás.
Só que a tecnologia, através do infravermelho, conseguiu identificar o quê? Que através desse raio, se esse raio batesse na pessoa e de repente não retornasse, é porque, obviamente, o sensor iria ler que alguém está ali e, obviamente, a escada ia rolar. Mas se o sensor não batesse em ninguém e ele fosse e voltasse, obviamente, iria ficar lendo como se não tivesse nenhuma pessoa e ia parar o seu funcionamento. Agora, quando for ao shopping, você tem um motivo a mais para dar uma voltinha nele. Eu quero que você faça esse teste. Eu quero que você observe de longe, se não tiver ninguém na escada rolante, como ela vai ficar parada. Quando você está próximo, ela se movimenta. Por quê? Eu quero que você lembre disso. Porque nele vai ter um sensor capaz de fazer uma leitura. E essa leitura se dá justamente através desse sensor infra. Então, o que acontece? Embora você não possa ver a radiação infravermelha a olho nu, há uma experiência que você pode fazer para constatar essa existência. Pega o controle remoto da sua TV e seu smartphone. Liga a câmera do seu smartphone e posiciona sobre o LED do controle remoto, em frente para você. Então, o que você vai observar? Você constatará a existência da radiação infravermelha, pois verá na tela do celular. Nós já fizemos isso, galera. Então, o que acontece? Onde é que nós conseguimos entender isso daí, a questão do infravermelho? Isso tudo começou por volta do ano de 1800, com um astrônomo chamado William Herschel, quando ele descobriu a própria radiação infravermelha. Eu já expliquei para vocês que a cor branca é a união de todas as cores. A cor preta é a ausência das cores. Então, dentro das 7 cores que formam o branco, eu tenho uma escala, que de um lado eu tenho o anil, que é a cor mais fria, e eu tenho o vermelho, que é a cor mais quente. Essas 7 cores, nossos olhos conseguem identificar. Acima do vermelho, ou seja, uma cor acima desse vermelho que nós conseguimos enxergar, existe o chamado infravermelho, que é uma cor quente, mas que os nossos olhos não conseguem perceber. Por isso que é a experiência que nós fizemos com o celular. Ou seja, o celular ele consegue identificar. Então, ele descobriu acidentalmente enquanto tentava medir a temperatura das cores de luz visível. Aquelas cores do arco-íris, estudadas no tema 4. Lembra? Para fazer essa experiência, Herschel repetiu um experimento de Isaac Newton, dispersando a luz do Sol em um cristal, e pegou um termômetro de mercúrio de modelo, do Fernando II, para poder medir as temperaturas das cores. Ele percebeu que abaixo do espectro da luz vermelha, onde não presenciava cor alguma, era o local mais quente. Portanto, por mais que não pudesse ver, havia uma onda diferente. O que isso quer dizer? Vamos lá. O que é essa experiência do Isaac Newton? É você pegar a cor branca e separar as cores. Lembra quando nós pegamos o nosso CD? Olha só. Quando nós pegamos o nosso CD. Então, o que foi que nós fizemos? Ó, o CD, tá bom? Na pena aqui. O CD, ele tem uma propriedade igual ao do cristal. O que acontece? Quando a luz bate em cima dele, ó, aqui está a luz. Quando a luz bater em cima dele, ele vai poder justamente, ó, separar as cores da luz branca. Ó. Quando eu pego, ó, se você observar, porque nós estamos aqui com efeito, ó, você consegue observar, ó, bem aqui embaixo, ó, aqui. Ó, você consegue observar aqui as cores, ó, de um extremo vermelho e de outro extremo azul. Então, o que acontece? Ó? O que nós estamos observando? Olha só. Tá vendo aqui? A cor branca é a união de todas as cores. E o experimento de Newton foi justamente dispersar. O que é dispersar? Separar as cores. Então, essa separação das cores, ele percebeu que existem 7 cores. As cores que nossos olhos enxergam. Mas o William, ele percebeu que o termômetro que media cada cor, por isso que eu digo cor quente, cor fria, as cores mais azuladas, vamos assim dizer, são cores mais frias, as cores avermelhadas são cores mais quentes. Então, através de um termômetro, ele percebeu que abaixo do vermelho que nós enxergamos, continua a aumentar a temperatura. Só que ele não via a cor. Aí ele percebeu, opa, tem alguma coisa aí. Porque aumentou a temperatura. Então, ele percebeu que existem cores que os nossos olhos não enxergam, através justamente dessa experiência.
da medição de temperatura de cada cor. Ok? Então, olha só. Aqui é um exemplo. Ó. Aqui é a pirâmide de um cristal que, quando ele recebe o feixe luminoso, ó, ele vai se separar. Aí eu tenho o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, esse azul mais escuro e o anil. Então, o que acontece? As cores já têm essa ordem. Então, cores quentes aqui em cima, cores frias aqui embaixo. Só que, quando o William colocou essa experiência com o termômetro, ele colocou nessa região em que a cor, em que a temperatura aumentava, mas ele sabia que era por alguma circunstância que ele não estava vendo, mas que existia. Então, por isso que ele descobriu que eu tenho uma cor acima do vermelho, infravermelho, olha só, infravermelho, acima do vermelho, que é uma cor quente. Por isso, quando você coloca no celular, você vê uma tonalidade meio rosa, meio vermelho, meio roxa, até porque os nossos olhos não conseguem definir também pelo celular. O celular, ele trabalha com a frequência de onda que ele consegue perceber. Entendido? Então, olha só. Dessa irradiação, o que nós podemos falar? Deu a ela o nome de radiação infravermelha. E graças à descoberta de Herschel, você pode ligar uma televisão com um controle remoto, usar o mouse, e a sua mão não precisa demorar tanto como antigamente no caixa do supermercado. Supermercado, pois os leitores de código de barra também funcionam com a radiação infravermelha. Ou seja, lembra como eu falei para você, aquelas pistolinhas que quando eu coloco no código de barra, essas linhas infravermelhas, elas batem em volta, e eu tenho o LED que emite e o LED que recebe, que é o fototransistor. Entendido? Vamos prestar atenção, galera. Então, o quê? Estudamos que o sensor de obstáculo infravermelho é capaz de detectar a presença de objetos. Por quê? Olha só. Se o sensor, olha só, se o sensor ele emite sobre um determinado, vamos lá, eu tenho aqui o sensor, o que emite e o que recebe. Se o que emite o raio, e de repente nada está na frente dele. E quando eu falo nada, é uma distância curta. Eu não posso falar, vamos dizer assim, já existe uma determinação de distância. Mas vamos dizer, será que se eu colocar um raio para o céu, ele vai bater lá nas estrelas e vai voltar para poder o sensor receber esse retorno? Não. Eu preciso de um objeto que esteja a uma determinada distância que o raio possa ir e voltar para o outro. Então, o que acontece? Esse sensor infravermelho, ele tem justamente essa propriedade de que quando eu tenho um corpo que ele serve como uma reflexão, o que isso quer dizer? Muitas das vezes o nosso corpo não é um espelho, lógico que não é, mas o nosso corpo ele é capaz de refletir, seja pela questão da tonalidade da nossa cor, seja pela questão do brilho da nossa cor, e seja justamente pela condição em que nós temos a propriedade, diferente de muitas vezes, de objetos opacos, entendeu? Então, o que acontece? Quando o objeto ele bate em cima de um obstáculo, pode ser que esse obstáculo ele seja justamente algo que vai refletir. Então, para pensar, se ele bate e volta, é porque identificou algo. Se ele vai, não encontra nada, porque de repente a uma distância ele não tem condição de voltar, é porque o quê? Não identificou. Vamos repetir. Identificou o obstáculo, foi e voltou. Não identificou o obstáculo, foi e não voltou. Então, estudamos que o sensor de infravermelho é capaz de detectar a presença de objetos à sua frente, para que o robô desvie deles. Vamos realizar agora uma prática que simula o funcionamento do sensor infravermelho. Então, essa prática, infelizmente, eu não vou poder fazer com vocês, mas como é que ela seria? Será necessário dividir os alunos em duplas e fazer um caminho dentro de sala de aula ou no pátio da escola. Deve haver um espaço para que vocês possam caminhar. Nessa prática, haverá dois papéis. O do sensor infravermelho, que será responsável pelo guia, e o outro é o robô, que estará de olhos fechados. Então, o que seriam? Essa prática seria bem legal para a gente poder realizar. Um de vocês iria guiar e outro de vocês iria ser guiado. Mas, se preocupe não, que nós vamos realizar essa prática. E aí, galerinha, estão entendendo esse assunto? Olha que é muito importante para que nós possamos ir para a montagem do circuito, o entendimento, a propriedade do que é o sensor de linha. Bem,
Para poder finalizar essa parte, nós vamos dar aprofundamento só do capítulo 6, para que a gente possa ver e a partir da próxima aula entremos na montagem do circuito. O funcionamento do sensor de obstáculo infravermelho. Olha só. O sensor de obstáculo infravermelho funciona por meio de emissão e recepção de radiação infravermelha, após bater em algum obstáculo e retornar. Lembra que nós falamos na aula passada? O sensor, se ele identificar um obstáculo, pode ser que esse obstáculo possa refletir. Ele bate e volta. Mas se ele não identificar o obstáculo, ele vai e não volta. Por isso que o sensor, se eu tiver uma curta distância, eu posso identificar, eu posso usar ele como, como uma forma de identificar objetos, obstáculos. Então vamos lá. O sensor de obstáculos infravermelho, então já está ligado, né, galera? Sensor infravermelho, que serve como detector de obstáculos, ou simplesmente sensor IR, é um sensor óptico. Óptico por quê? A óptica, ela trabalha justamente com imagem, ou seja, com a projeção de luz, composto por um LED e um fotodiodo. Nós já falamos isso naquela imagem do slide, lembra? Ou chamado fototransistor, que atua como PSD. O que é PSD? Position Serving Device. O que isso significa em inglês? Dispositivo de monitoramento de posição. Ou seja, aquele que vai justamente receber, ele vai saber justamente de quem está recebendo. E aí, obviamente, ele vai dar a posição. Olha só. O LED emite uma radiação infravermelho e, portanto, é o emissor. Logo, o PSD é o receptor por essa radiação. Quando o LED emite uma luz infravermelha e há um obstáculo dentro do âmbito de detecção do sensor, a luz baterá no obstáculo e voltará refletindo justamente por isso. Lembra que nós falamos da escada rolante? Olha só, a escada rolante, eu tenho um emissor que bate na pessoa, a pessoa reflete e volta. Então, o que acontece? Se o raio vai e volta, é como se o sensor identificasse que tem um obstáculo, que esse obstáculo seria uma pessoa, e ser da pessoa, manda uma informação para a placa de controle. Ei, se foi e voltou, é porque tem um obstáculo. Se tem um obstáculo, é porque tem uma pessoa. Se tem uma pessoa, taca para rodar aí. Eita, pessoal, o que é que eu não faço por vocês? Vamos lá. Então, o que acontece? Há um obstáculo de detecção. A luz baterá no obstáculo e voltará, refletindo justamente no PSD, que, por ser um fotodiodo ou fototransistor, transforma a energia luminosa em elétrica, quando tensão no circuito para que, de acordo com a programação, o robô desvie de obstáculos. Isso é no robô seguidor de linha. Olha só. Olha o nosso componente que nós já mostramos. Ó. O LED, o que emite, o fototransistor é o que recebe. Ok? Beleza, galera? Olha só. Quanto menor a distância entre o sensor e o obstáculo, maior a tensão gerada no circuito. Ou seja, a cor, o tamanho e o tipo da superfície do obstáculo também interfere no valor da distância, pois a luz refletida sofre alterações de acordo com a característica. Parar para pensar. Ó. Eu tenho o meu módulo, que tem o que emite, o que recebe, e eu tenho um obstáculo. Vocês acham, veja na prática, vocês acham que ele está próximo ou está distante? Seria do mesmo jeito? Ele trabalha com luz. Será que a luz ela sofre interferência pelo meio? Sofre, galera. Então, o que acontece? Quanto mais próximo, mais intenso será esse processo de emissão e recepção. Quanto mais distante, mais falho vai ser essa leitura. É igual à nossa visão, pessoal. Quanto mais próximo nós estamos do objeto, mais preciso é. Mas vai chegar um ponto que, se estiver tão próximo, nós não enxergamos. Então, o que acontece? Se eu afastar determinado ponto, eu vou ter uma boa leitura. Se eu afastar, eu continuo enxergando, mas não tão bem. Se eu afastar mais ainda o objeto, ó, eu vou afastando o objeto, vou afastando. Vai chegar um ponto que eu vou mal enxergar. Pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre. Então, essa distância, ela se refere justamente a isso. A intensidade desse processo de emissão e recepção. Então, por isso que o módulo sensor, ele tem uma distância mínima para poder operar, uma distância máxima para poder detectar. Então, o que acontece? Ó? Ao bater no obstáculo e voltar, a trajetória do luz do LED forma um triângulo. Essa é a forma desse sensor poder detectar o obstáculo. O que isso quer dizer? Ó? Para pensar. Vamos lá.
Eu vou agora mostrar para vocês de um jeito bem fácil, para que vocês não possam esquecer. Ó. Eu tenho a minha superfície. Ó. Eu tenho um emissor. Olha só. Se eu tenho um emissor que ele está incidindo sobre a plataforma assim, ó, e ele emite reto, se ele emite reto, ele volta reto. O que acontece? Ó, ele está emitindo. Ó. Olha, galera, ó, presta atenção. Ó. Ele está emitindo. Ó. Pá, ele bate na superfície. Mas, para ele poder bater e justamente poder voltar para o outro sensor, cadê o... Deixa eu ver porque se eu pego aqui. Está aqui, ó. Olha só. Eu tenho o que emite e o que recebe. Se eles estiverem retinho com a superfície, ele vai bater e voltar para o mesmo. O que ele precisa fazer? Ó? Ele precisa fazer isso aqui, ó. Inclinar. Por quê? Porque na hora que esse bate, o raio vai incidir sobre a superfície, ele vai inclinar e vai voltar para o outro. Ó. Olha só. Ele inclina, bate, na inclinação ele reflete e sobe. Se eu deixar ele reto, ó, o que acontece? Ó? Ele bate e volta para ele mesmo. Então, aquele que emite não é o que recebe. Por isso que aqui fala o seguinte, ó. Dessa forma, esse sensor segue o princípio da triangulação. Isso quer dizer que triangulação, formar um triângulo. Ó, olha só, galera. Ó, olha só. Ó, presta atenção. Ó. Eu já vou mostrar para vocês um desenho melhor. Ele bate e volta. Ó. Bate e volta. Ó. Então, ele tem uma triangulação que tem uma captura em média de 35 graus. Comparando com o corpo humano, sabe-se que você não consegue enxergar o que está atrás de você. E um robô com esse tipo de sensor também não enxerga. O que isso quer dizer? Vamos lá. O que você precisa para poder enxergar uma pessoa? Você precisa estar num campo de visão em que essa informação visual ela chega em determinado ângulo. Você tem um limite. Ou seja, você vai enxergar até esse limite, até esse ângulo. Esse ângulo de abertura é o ângulo que você consegue enxergar. Se passar dele, você não consegue ver o que está de um lado e o que está do outro. Entendeu? O máximo que você vai poder ver é um vulto. E se tiver mais atrás ainda, que esse ângulo vai aumentar, aí você não enxerga. Por isso que nós estamos falando de o quê? Dessa angulação, ou seja, dessa fórmula triangular. Vamos ver aqui um exemplo prático em relação a isso. Olha, galera, olha a questão da angulação que nós estamos falando. Ó. O raio, ele precisa justamente fazer esse processo. Ó. Ele vai bater numa superfície e ele vai ter que formar um ângulo para poder retornar. Veja que a posição aqui ele está inclinada. Lógico, aqui é só uma demonstração. Mas se você pegar essa foto bem aqui, essa foto bem aqui, esses LEDs, do jeito que estão aqui, ele provavelmente não funcionaria. Por quê? Esse LED, ele enviaria nesse ângulo, porque ele está virado para baixo. Ou seja, vou até dar o sentido aqui, colocar aqui. O raio bateria aqui, certo? E aí, como ele incidiu, reto, ele vai, voltar para o mesmo ponto. Então, para que nós tenhamos realmente a incidência daquele que emite e aquele que recebe, eu formo literalmente aqui, galera, um triângulo, presta atenção, aqui, aqui e aqui. Então, a disposição, ela forma uma figura geométrica triangular. Por quê? Porque essa região bem aqui, é um ângulo, ela forma esse ângulo, Tá vendo isso aqui? Esse ângulo se refere ao ângulo de 35 graus. Beleza, galera? Olha só. Então, pessoal, para poder finalizar a aula de hoje, eu queria trazer justamente para vocês a percepção do que é a nossa realidade. Então, ai meu Deus, vamos lá, vai dar certo, pessoal. Então, quando nós estamos na praia, por que nós queimamos? Por que nós queimamos se a luz é branca? Para pensar. Então, o que acontece, pessoal? Não é pela só temperatura, não. Porque você pode, sim, você pode pegar o bronzeado, queimar a pele, se você estiver em locais frios. A exposição do sol, por si só, ela tem essa característica que você consegue receber a incidência da cor branca natural, são das 7 cores, mas você tem
acima do vermelho e abaixo do violeta, que no caso são a cor acima do quente, acima da cor fria, cores invisíveis, que são chamadas exposições a infravermelho e ultravioleta. Olha só, galera, acompanha aqui comigo. Ó. Dá aqui o zoom. É importante que você saiba que a sua pele também é sensível à exposição solar muito intensa. E o Sol é um grande emissor de radiação. Tanto infravermelho, ó, acima do vermelho, quanto ultravioleta, ó, abaixo da cor violeta, acima da cor quente e abaixo da cor fria. Sua pele pode ficar com queimaduras, por isso proteja-se, beba a água para não desidratar. Tá entendendo aqui, galera? Beleza. Olha só, galera, aqui é uma prática que eu não vou querer que vocês realizem. Dá uma paradinha agora, por quê? Porque a partir da próxima aula, ó, olha só, já tem práticas sobre o nosso sensor, que nós vamos falar justamente sobre a identificação da linha. Ou seja, a identificação da linha, ela passa justamente por essa ideia de nós começarmos a entender o nosso robô seguidor de linha. Então, galera, se prepara, presta atenção, leia justamente os capítulos que nós tratamos, o capítulo 5 e o capítulo 6, dá aquela revisada para que efetivamente na próxima aula nós possamos entrar no capítulo de nós vamos ter um pouco mais de... Não, na verdade, nós estamos tendo muito prática. Nossos cursos, eu estou procurando privilegiar sempre o uso de recursos práticos. Então, só que nessa aula é fundamental que a prática ela seja fundamentada pela teoria. Espero vocês, mais uma vez, me desculpe por não estar presente, fiquem com Deus, e olha, galera, eu pedi para na aula passada vocês fazerem a leitura dos capítulos, vocês estão fazendo, olha só, galera, isso aqui é muito importante para a gente. Então, obrigado, pessoal, tenham uma boa semana, fiquem na paz e, ó, tchau.